Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um Panorama Matinal, onde você fica sabendo tudo o que está mexendo com as bolsas mundiais e também com o mercado agrícola no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Vamos dar início falando sobre as commodities agrícolas. Trigo, que no momento cai 0,34%, na abertura do pregão noturno de Chicago subia 0,28%, milho sobe 0,28%, fez uma abertura em queda de 0,08%. Temos uma soja subindo levemente, 0,01, ontem subiu 7 cents por bushel, uma alta até que legal para a soja, se recuperou da queda que tinha no começo do dia. Farelo de soja sobe 0,34% e o óleo de soja sobe 0,15%. Basicamente hoje o complexo da soja é um pouco puxado pelo farelo de soja, um pouco mais de atraso lá na Argentina, perspectiva de chuvas lá não tá legal, ainda tá faltando chuvas lá para plantio e também o produtor não tá vendendo mais nada, nem milho, nem soja, tá segurando aí com medo da inflação e basicamente o esmagamento do farelo, esmagamento da soja para a produção do farelo está bem baixo, ou seja, não temos tantas fontes assim de farelo no mundo, né? Então o Brasil fica aí como um líder e também temos os Estados Unidos aí para suprir essa questão. Porém, aqui no Brasil o problema é o seguinte, a soja hoje, spot, já é muito difícil de encontrar e uma das coisas que impacta nesse problema da soja é realmente o tempo para exportação. Então em Paranaguá a gente está com um atraso de 46 dias, ou seja, para o exportador não pagar aquela taxa de MUJI, se eu não me engano é assim que se chama, ele acaba ofertando só para janelas mais à frente, ou seja, ele vai vender lá só para dezembro, por quê? Porque ele tem que considerar esse atraso do porto para não pagar multas de exportação, então acaba ofertando só mais lá na frente, ou seja, soja spot mesmo está bem raro, bem escasso. Isso deixa os Estados Unidos numa posição mais confortável e lá pode ser que a gente veja subindo os preços, não tanto por uma questão de demanda mesmo, não temos uma demanda muito forte no momento, mas realmente quem precisa pegar algo no spot vai ter que ir para algum lugar que tenha uma capacidade de escoamento melhor, mais eficiente, que no caso seria os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos ele está com preços para todas as commodities, trigo, milho, soja, farelo, bem acima dos demais países de origem, tá? Então, hoje, os Estados Unidos ele é pouquíssimo competitivo, porém, a logística dele é muito boa. Então, é possível, sim, a gente ver algum volume indo para lá, por mais que o preço não seja tão atrativo. Vamos dar uma olhadinha aí como é que ficou a parte das lavouras lá nos Estados Unidos. A gente tem para a parte de soja uma colheita já em 43%, chegando na metade acaba passando um pouco da pressão que tem de colheita, né? Lembrando que nos Estados Unidos essa pressão não é muito grande, por quê? Porque lá há muitas opções de armazenamento, né? Então, basicamente, todo produtor lá tem seu silo próprio, enfim, eles têm muita capacidade de armazenagem. E isso faz com que não exista uma pressão muito grande na colheita, como é aqui no Brasil, né? Que a gente não tem muito onde pôr o grão e acaba tendo que vender um atrás do outro, né? Então, colheita lá da soja chegando a 43% contra 41% do ano passado e uma média de 37% dos últimos 5 anos. Para o milho, a gente tem uma colheita de 34% contra 29% do ano passado e 31% dos últimos 5 anos. Já comentei isso em vídeos passados, a gente vê esse ano uma colheita mais avançada porque lá plantou mais cedo e plantou mais rápido, né? Então é natural que a gente também veja uma colheita acima da média aí dos últimos anos. Para a parte de clima, pessoal, não mudou praticamente nada do que a gente trouxe aí nos últimos vídeos. No modelo americano, menos chuvas lá no Mato Grosso, chuvas esparsas, né? Não chega a pegar a totalidade do Mato Grosso. Temos poucas chuvas para Minas Gerais, para Goiás também. Mato Grosso do Sul, poucas chuvas também. Fica mais o volume maior de chuva aqui para o sul, que acaba nesse momento sendo mais prejudicial do que benéfico ali para o Rio Grande do Sul, né? Porque acaba prejudicando a qualidade do trigo deles. E ali no Rio Grande do Sul, a expectativa pelo modelo americano são chuvas de até 60 milímetros no acumulado para 5 dias. E também em Santa Catarina, que chega aí ao patamar de até 100 milímetros.
Aqui para o Paraná, menos chuvas também, expectativa que pegue a totalidade do estado, mas na casa de 5 a 15 milímetros. Então, poucas chuvas aqui pelo modelo americano. Pelo modelo europeu, o sul realmente ele é esperado com mais volumes de chuvas, tá? Volumes que chegam em grande parte aí a 60 milímetros. Mostra também mais chuvas para o Mato Grosso, pegando basicamente o estado inteiro, porém volumes bem pequenos também, assim como mostra o modelo americano. Então, cerca de 5 milímetros lá para o Mato Grosso, o que é considerado muito pouco, realmente muito pouco, e pode ocasionar um atraso lá no Mato Grosso, como a gente já está vendo, né? Outra coisa é que os cientistas aí meteorológicos, eles acreditam que a janela de chuvas ali que a gente tem basicamente um mês que chove muito bem para essa região, seria postergada aí um mês. Isso poderia acarretar em um tempo maior aí para o estágio vegetativo da planta, porque você tem menos intensidade de luz solar, né? Isso atrasaria um pouco no desenvolvimento, que culminaria lá na frente uma janela um pouco maior para os Estados Unidos negociar basicamente sozinho, por assim dizer, né? Então a gente teria basicamente a janela mais favorável a negociações nos Estados Unidos desde novembro até mais ou menos janeiro ou fevereiro, né? Finalzinho de janeiro ali até fevereiro. Então esses atrasos podem culminar sim em um acréscimo no prêmio do preço da soja lá em Chicago, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou os gráficos aí no dia de ontem. Então, começando aqui pelo petróleo, o petróleo caiu bem pouquinho ontem, caiu 0,6%, hoje vem fazendo uma queda também de 0,36%, só recuperando um pouco da alta que teve aí na segunda-feira, né? Lembrando que foi uma alta bem expressiva de 4,19%, repercutindo aquelas questões lá da parte do Oriente Médio. A gente tem para o óleo de palma uma queda também, lembrando que o óleo de palma é um dos principais concorrentes do óleo de soja, tá? Dos principais óleos vegetais aí, né? Lembrando que a gente também tem o óleo de girassol ali para a parte do Canadá, mas hoje o que pega mesmo é a parte do óleo de palma. E é engraçado esse movimento do óleo de palma, porque em anos de El Niño, como vocês devem ter visto aí no vídeo que o Marcelo fez, é muito ruim lá para a parte da Ásia, então lá fica realmente muito mais complicado e a produção do óleo de palma ele acaba tendo prejuízos, né? Então não é bom, anos de El Niño não é bom lá para a Ásia. E mesmo assim, mesmo com essa perspectiva, a gente vê aí um óleo de palma que vem numa tendência de queda e não para de cair, né, pessoal? Ontem caiu 1,11% e hoje caiu mais 0,39%. Óleo de soja, ontem caiu bem também, caiu 1,30%, chegou a estar caindo mais, e hoje vem aí fazendo uma recuperação bem pequena de 0,17%. Chegou em patamares interessantes aqui o óleo de soja, e pode ser que a gente veja aí um descanso, né, dessa bela queda que vem fazendo. Então poderia vir buscar aí patamares na casa dos $56, mais ou menos. E se continuar caindo, né? É aquele negócio, perdeu aqui, testar as mínimas lá de junho de 2023, tá? Na casa dos $46, mais ou menos. Para a parte da soja, parece que o mercado encontrou um fundo aqui nessa região dos 12,60, vem testando, não está conseguindo romper, e caso ele venha fazer um movimento para cima, ele pode recuperar num primeiro momento até a região ali dos $13, levando em consideração essas questões como atraso na Argentina e também aqui no Brasil. Isso acaba fortalecendo aí o preço lá em Chicago, apesar de que já é uma origem mais cara do que os demais concorrentes, né? Para a parte do milho lá em Chicago, a gente teve mais um dia de queda ontem, comentei com vocês, né, que fez um falso rompimento aqui daquela lateralização, primeiro testando aqui então a média de 20 períodos, e ontem caiu 0,56%. Caso insista na queda, é possível que ele venha testar a parte inferior dessa lateralização, na casa dos $4,60 por bushel. Para o trigo, tivemos também uma queda ontem, uma queda mais expressiva, né? Uma queda de 2,49%. Lembrando que no vídeo de ontem eu comentei que o trigo das commodities ele é o mais volátil, né? Das commodities agrícolas, no caso,
porque tirando ele, o petróleo e o minério são bem mais voláteis. Mas enfim, das agrícolas ele é bem volátil e ontem caiu 2,49% e hoje vem aí fazendo essa queda de 0,4% no momento. A princípio, buscando aí a mínima formada na semana passada, na casa dos 5,38, 5,40 mais ou menos, dólares por bushel, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha como é que tá as bolsas. Para a parte, não comentei o minério de ferro, né? O minério de ferro no momento sobe 1,04%. A China, ela prometeu estímulos para salvar um pouco essa parte da construção civil lá. Então, basicamente o que a gente viu, a Evergrande, que é a maior incorporadora lá da China, ela fez um movimento praticamente de falência, né, pessoal? Ela já caiu mais de 90%, se eu não me engano, as ações dela. O pessoal com medo do que poderia acontecer, os investidores, né, acabaram migrando para a Country Garden, que é a segunda maior, e ela já, pela segunda vez, não honrou com seus compromissos em dólares, ou seja, tinha dívidas, títulos em dólares e acabou não pagando aí os credores. Então vai para um mesmo rumo e acaba sendo muito prejudicial para o setor de construção lá na China, né? E basicamente aí o governo prometeu estímulos para esse setor para dar uma resguardada. É o suficiente? Provavelmente não, mas já anima um pouco aí os mercados que, de novo, né, uma queda excepcional nesses mercados, então qualquer ajuda que vem pode sim fazer um levante aí, puxar a bolsa um pouco para cima, porque para voltar 20% não é nada, né? 20, 30%. A gente viu isso no caso das americanas, que após ter caído aí 70 a 90%, qualquer centavinho que ela subia já era 20, 30%. Mas lembrando que do total isso é nada, né? Então 90% para baixo é muito mais significativo do que 20% para cima, né? Teria que, para voltar nos 90%, subir mais de 2.000%. Então, essas recuperações paliativas aí, elas ajudam a priori muito no curto prazo, né? E a gente vê isso hoje, Xangai subindo 0,25%, Hang Seng subindo 1,18%, Japão subiu 0,48%, Coreia do Sul 2,34% e Austrália 0,64%. Na parte de Europa, a gente viu ontem uma bela alta de Europa, né? Subiu ali 2,26% no Eurostock 50. Destaque de alta ontem ficou para a Bolsa da Itália, que subiu 2,3%. Num geral, eles subiram muito bem, todas acima de 1,8%. E hoje o cenário é mais calmo, né? A gente vê o Eurostoxx caindo 0,09%. Temos aí um destaque de alta novamente para a Itália, que sobe 0,6%. E destaque de baixa para a Bolsa Francesa, com o CAC 40 caindo 0,34%. Mas, no geral, as bolsas lá na Europa elas estão bem lateralizadas, né? Bem neutras, por assim dizer. Para a parte de futuros, a gente tem o S&P no momento subindo 0,31% e Nasdaq subindo 0,41%. Como é que fechou os Estados Unidos ontem, né? A gente teve uma alta no S&P de 0,52%, alta na Nasdaq de 0,58% e Dow Jones com uma alta de 0,4%. Aqui no Brasil a gente foi na carona e subiu 1,37%. Lembrando que a gente não tinha fatores internos e tendíamos a seguir aí o mercado externo, né? Como eu comentei com vocês no vídeo da abertura, esperado um dólar mais fraco e uma bolsa mais forte. E foi o que de fato aconteceu. Basicamente ontem a gente teve também uma fala de um membro do Fed que trouxe aí questões relacionadas aos treasuries, né, aos títulos dos Estados Unidos, que a gente pode ver aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, que basicamente eles, com uma precificação mais alta, como eles estavam, aqui chegou a bater, no 10 anos, chegou a bater 4,7%, tá? Hoje já vem fazendo uma queda de 2%, isso aqui acaba animando um pouco as bolsas. Mas o ponto que ele colocou é que essas taxas de juros mais longas, mais altas, ajudariam eles, no caso o Fed, a combater a inflação. Por quê? Porque o custo de eu pegar um dinheiro emprestado, ele é muito mais alto. Então eu começo a medir mais os meus passos, eu não me alavanco tanto, ou seja, eu diminuo o número de moeda em circulação. E isso faz com que a inflação ela também diminua. Então ele apontou isso como um ponto positivo,
com uma perspectiva de uma manutenção na taxa de juros para as próximas reuniões e também uma possível diminuição dela num prazo menor de tempo, justamente por conta dessa diminuição de dinheiro em mercado, né? Em circulação. Então isso acabou animando os mercados, puxou anteontem e ontem também essas mesmas falas. Foram 2 membros do Fed que falaram numa mesma direção, né? Isso acabou animando os mercados. E agora a gente vê aí os Treasuries caindo 2%, é uma bela de uma queda, né? E isso pode sim animar ainda mais as bolsas ao redor do mundo. Então a perspectiva para as bolsas hoje é bolsas um pouco mais positivas. É claro que a gente, olhando para a Europa, não vê um cenário tão positivo assim, né? Mas o fato é que a expectativa, pelo menos para a abertura, é uma abertura mais positiva para a bolsa e mais neutra para o dólar. Dólar que no momento, contra as principais moedas do mundo, sobe apenas 0,02, ou seja, está bem neutro. E também temos um dólar um pouco misto contra os países emergentes. Sobe contra alguns, cai contra outros, mas nada muito fora da curva, bem neutro mesmo. Então, a princípio, é isso que a gente deve ver para hoje. Bolsa um pouco mais forte, dólar um pouco mais neutro / fraco, tá? Para a parte de agenda hoje, pessoal, o que temos, né? Temos às 9 horas da manhã sendo publicada a inflação dos 12 meses e a mensal, aqui também o índice cheio de inflação, no caso, aqui no Brasil. Isso é bem interessante, a perspectiva é que venha 5,27%, caso isso que venha acima do esperado, pode ser um fator negativo para a nossa bolsa, isso aqui tem grande impacto, tá? Então vamos ficar atento aí na abertura do mercado, que isso aqui pode mudar o tom, que teoricamente seria mais positivo, pode puxar ele para o mais negativo, tá, pessoal? E lembrando, a gente nesse período de um mês aí, a gente teve uma alta considerável do petróleo, né? Então pode ser que isso puxe sim nossa inflação para cima. Na parte da manhã a gente ainda tem um discurso do membro do Fed. É interessante a gente ficar de olho, porque nos últimos 2 dias foram eles que acabaram movimentando os mercados lá fora, né? Então, o discurso do Waller, aí, que é um membro do Fed, às 11h15 da manhã. A gente tem outro membro do Fed, que é o Bostic, falando às 1h15 da tarde. E na parte da tarde a gente tem um dado bem interessante lá dos Estados Unidos também, que todo mundo vai ficar atento, que são as atas do FONC, né? Que basicamente é o Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos, onde basicamente a gente vai ver quais são as perspectivas, o que eles estavam enxergando na última reunião. Isso também vai servir de base para alguma possibilidade de alteração na próxima reunião em novembro, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho às 3 horas da tarde. E é basicamente isso. Então o fator principal do dia às 3 horas da tarde, aqui no Brasil às 9 horas da manhã. E também temos esses 2 discursos dos membros do Fed aí às 11h15 e às 1h15 para a gente ficar atentos. Amanhã, feriado aqui no Brasil, mas teremos também relatório de oferta e demanda do USDA lá nos Estados Unidos, que é bem relevante para a parte agrícola. Beleza, pessoal? Grande abraço, tenham todos um ótimo dia!